Olá, irmãos, tudo bem? Nós vamos aqui com a nossa prática de pregação e eu convido você que abra a sua Bíblia no Salmo 32, que é o que nos norteará na nossa meditação, então. Se nos diz a palavra do Senhor, o Salmo de Davi, o Salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos, são dominados. De outra sorte não te obedece. Muito sofrimento haverá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos ao justo. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Vamos fazer uma oração? Deus, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, Senhor Deus, e reconhecemos que é ela que nos instrui o caminho que nós devemos seguir, ó Pai. Te pedimos que o Senhor mesmo, através da ação do teu Santo Espírito, Senhor Deus, nos faça entendê-la e que o mesmo Espírito aplique-a em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Em 2009, começou a frequentar a congregação que eu trabalhava uma senhora. E quando essa senhora começou a frequentar a congregação, eu comecei a perceber que ela era uma senhora que demonstrava na sua fisionomia uma tristeza grande, uma tristeza profunda. E conversando com essa senhora, fui entendendo a vida dela um pouco. Essa senhora havia se separado do seu marido, mas, embora separada do marido, ela tinha um bom apartamento, morava do lado de uma das filhas, que também tinha um apartamento e morava nesse mesmo prédio que ela, com sua filhinha. Ela já era uma senhora de mais de 60 anos e tinha uma vida financeiramente estável, tinha uma vida familiar, com suas filhas em especial, que sempre estavam bem próxima dela, suas netas sempre bem próxima dela. Mas mesmo assim, essa senhora demonstrava uma tristeza em todas as conversas que tínhamos, muito grande, e por várias vezes chegou na minha casa em prantos, pedindo ajuda, e era complicado, difícil de entender a situação, e eu entendia que talvez por conta, a princípio entendi que talvez por conta da separação, essa senhora estava na situação que ela se encontrava, uma situação de tristeza, então, e eu sempre aconselhando ela nesse sentido, tentando mostrar para ela que, embora separada do marido, ela tinha alguns benefícios, em especial do convívio das filhas, do convívio das netas, e isso era de extrema importância para que ela saísse daquela situação de tristeza, daquela situação que ela sempre demonstrava ter. Nada disso surtia efeito. Por quê? Porque aquela senhora demonstrava uma tristeza muito grande. É difícil você entender, você lidar com alguém dessa forma, que demonstra essa tristeza dentro do coração, porque nós entendemos que precisamos ser pessoas felizes, pessoas alegres. O salmo que eu acabo de ler, o salmista Davi, nele expressa uma alegria muito grande. Ele vai usar esse termo, a palavra alegria, exultai, regozijai-vos, no versículo 11, ele usa o termo bem-aventurado, que tem essa ideia de feliz, muito feliz por duas vezes. Então ele vai falar sobre essa questão de felicidade. Um salmo didático, um salmo que traz um ensino sobre a questão da felicidade, então, de ter dias felizes, de ser feliz, então.
A questão toda que fica para nós é por que Davi está falando sobre felicidade. Se nós entendermos como os comentaristas entendem, que este salmo ele é composto posterior ao Salmo 51, faz todo sentido a ideia dele estar falando sobre felicidade aqui. Porque no Salmo 51 ele demonstra que é um salmo composto logo após Natão repreendê-lo na questão com Betseba, e nós sabemos toda a história, e aí ele compõe aquele Salmo 51 para demonstrar a tristeza daquele que reconhece o seu pecado. Tanto é que ele vai dizer naquele salmo, restitui-me a alegria da salvação, então buscando essa alegria que ele havia, podemos dizer assim, perdido, porque ele está pedindo para Deus restituir, perdido em decorrência do pecado que ele havia cometido. E este salmo ele é composto logo após o entendimento de que ele é perdoado. Tanto é que ele inicia dizendo, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Então ele entende que é pecador, compõe o Salmo 51, entende que é perdoado e compõe o Salmo de número 32. Neste salmo, então, ele vai expressar a alegria de ter o pecado perdoado, e ele vai expressar a alegria dele, então. E nós vamos trabalhar, à luz desse salmo, sobre a alegria encontrada quando, né? A alegria, de que forma nós encontramos a alegria. E aí a primeira questão que vem à nossa mente ao olharmos para o salmo é que a alegria ela é encontrada ao entender que nós somos perdoados. É algo bem óbvio dentro do salmo e é algo também que traz uma verdade para as nossas vidas. Nós somos felizes, nós temos alegria no coração, algo que o salmista vai dizer, quando entendemos que somos perdoados. Veja bem o que ele diz, bem-aventurado, feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada. Feliz é o homem, quem tem alegria é aquele que tem o seu pecado coberto. Quem tem alegria é aquele que entende que o Senhor não atribui a iniquidade a ele, no sentido só de que atribuiu a Cristo Jesus, de que cobrou em Cristo Jesus, mas feliz é o homem que o Senhor cuida, que o Senhor protege, que o Senhor ampara. Feliz é esse homem, então, que tem os seus pecados perdoados. Veja bem, aquele que é cristão, aquele que hoje, né, Davi era alguém que cria no Deus de Israel, mas nós agora, e também cria na vinda do Messias, mas nós agora que entendemos que o Messias já veio, nós agora que cremos em Cristo Jesus como Salvador, nós que cremos em Deus, nós que cremos que as Escrituras é a palavra de Deus, o pecado, ele de fato tem que gerar nos nossos corações a tristeza por havê-lo cometido. Tão logo se o pecado gera essa tristeza, algo que aconteceu com Davi, e ele expressa no Salmo 51, como eu disse anteriormente, tão logo se o pecado gera essa tristeza no coração, por outro lado, o perdão que há em Cristo Jesus deve gerar no coração do homem a alegria por ter o seu pecado perdoado, embora não seja merecedor do perdão por conta de que vivemos pecando, não deveríamos, não na prática do pecado, mas vivemos cometendo atos que desagradam a Deus. E, portanto, não merecemos o perdão que temos. E aí, então, nós entendemos que somos perdoados e só o somos porque Cristo Jesus assumiu em nosso lugar o peso do nosso pecado. E, assumindo ele, pagando ele o preço pelo nosso pecado, nós somos perdoados. Perdoados em Cristo. Temos nossos pecados cobertos pelo sangue de Cristo Jesus. Quando você, quando eu, quando nós nos apresentarmos diante de Deus e nós o faremos um dia, Deus nos aceitará diante dele mediante o sangue de Cristo que cobre a multidão dos nossos pecados. E somente por isso. Não há outro fator, não há outro motivo para nós sermos perdoados, a não ser através do sangue, do pagamento dos nossos pecados por Cristo Jesus. Então, nós temos que ser alegres, entenda bem, porque Cristo Jesus nasceu, porque Cristo Jesus andou neste mundo e porque Cristo Jesus morreu pagando o preço pelos nossos pecados. A alegria, então, é encontrada no perdão
dos pecados que Cristo Jesus nos dá. Em segundo lugar, a alegria também é encontrada ao entender que Deus nos protege, que Deus nos ampara, que Deus está cuidando de nós em todo o tempo. Veja bem o que o salmista vai dizer a partir do versículo 6 ao versículo 9. Ele então conclui essa ideia de que confessou o pecado e a iniquidade não mais ocultou, e o Senhor perdoou o seu pecado. E ele diz assim, sendo assim o quê? Da forma com que Deus nos perdoa, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Por quê? Porque te fará súplicas, porque buscará a Deus, porque clamará a Deus, porque com efeito, quando transbordarem muitas águas, com efeito, quando os problemas o atingir, com efeito, quando as dificuldades vir, com efeito, quando você enfrentar o dia mal na sua vida, com efeito, quando os problemas se levantarem contra você, as muitas águas não atingirão. Mas não atingirão, e ele diz por quê? Porque Deus é o escudo dele. Tu és o meu escudo, tu me preserva na tribulação e me cerca de alegre canto de livramento. Ou seja, o salmista está dizendo, no momento em que eu atravessar águas profundas, que a ideia de muitas águas é águas profundas, que é a ideia de período difícil do seu dia mal, no dia que eu enfrentar o meu dia mal, no dia que eu passar pela maior dificuldade, o Senhor será meu esconderijo, o Senhor me preservará da tribulação, o Senhor me cobrirá com alegre cantos, me cercará com alegre cantos de livramento. O Senhor estará comigo, o Senhor me fortalecerá. Ou seja, o Senhor, mediante o perdão que nós temos em Cristo Jesus, mediante o entendimento que somos perdoados, mediante a ação de Cristo Jesus nos perdoando, ele nos protege de todo o mal. Veja bem, o maior mal que o homem pode enfrentar e que ele enfrenta é as consequências do seu pecado. É as consequências de um erro cometido, confessado, entenda bem, porque as consequências elas sempre virão, de um erro cometido e confessado às vezes, mas que vai gerar um problema posterior. Mas o Senhor está dizendo aqui, através da boca de Davi, que mesmo em meio às dificuldades, Deus quem protege. Davi cometeu um pecado muito grave com Batseba. E com a questão de Urias, que ele é responsável, ele mata Urias, ele é o maior responsável por essa questão. Então, Davi, ao entender que era pecador, ele pede perdão para Deus. Deus o perdoa. Mas Natan diz para ele, olha, Deus te perdoou, mas você terá consequência, o pecado que você cometeu gerará consequência para a sua vida. E a consequência é a espada jamais sairá da tua casa. E o filho que está sendo gerado com este ato pecaminoso, esse filho morrerá. Mas mesmo em meio a toda essa questão de consequência de pecado, Davi vai dizer, eu sei que o Senhor tem me protegido. Davi poderia olhar para trás e pensar, contra o gigante, Golias, Deus me protegeu. Contra Saul, quantas vezes Saul se levantou contra Davi e Deus o defendeu? Quantas dificuldades Davi enfrentou com Amalequias e Deus o defendeu, e Deus o protegeu. Com Amaleque e Deus o protegeu. Às vezes, nós precisamos entender que a nossa alegria ela é encontrada quando nós entendemos que Deus está me protegendo, me defendendo das ciladas maiores que eu enfrentaria se Ele não estivesse ao meu lado. Se Deus não estivesse ao nosso lado, ai de nós, sofrimentos que passaríamos, que enfrentaríamos por decorrência de não termos a direção e a proteção de Deus. Então nós precisamos ser alegres, nós precisamos entender que encontramos alegria na proteção que Deus tem dado a todos nós. E você pode puxar na sua memória que você vai se lembrar de momentos que você pode dizer, Deus me defendeu, Deus me protegeu, Deus cuidou de mim, Deus tem cuidado de mim. Eu posso dizer isso, você pode dizer isso. Todos os momentos
que você puxar na sua memória, você vai se lembrar de momentos que Deus o protegeu, de ciladas, de situações que aconteceram, que você nem sabe como, muitas vezes, Deus está te protegendo. Então, nós somos felizes porque Deus nos protege. E, em terceiro lugar, nós somos felizes ao entendermos que temos motivo de louvor. A felicidade, a alegria ela é encontrada ao entendermos que temos motivo de louvor. A alegria de entendermos que somos perdoados, de entendermos que Deus nos protege, deve nos motivar a continuar alegre e louvando e glorificando a Deus. Veja o que o salmista diz no versículo 10 e versículo 11. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, exultai, vós todos que sois retos de coração. A ideia de exultar é a ideia de uma alegria tão grande que leva a gritos de louvor, a ação de louvor para com aquele que o defendeu, para com aquele que o perdoou, para com aquele que o protegeu, que é o próprio Deus. Então Davi está dizendo, mediante o entendimento que eu tive que eu sou perdoado, eu entendi que sou protegido e eu entendi que eu preciso louvar e glorificar aquele que me perdoou, que me protegeu, que é o próprio Deus. E eu preciso louvá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo mediante a essa situação. Então, sabe, possivelmente você já encontrou pessoas que dizem assim, eu já encontrei pessoas que dizem assim, olha, eu não tenho motivação para louvar a Deus, a situação está difícil demais, está complicada demais, eu não dou conta de louvar e glorificar a Deus pela situação que eu estou passando. Se você se lembrar, e creio que você que está ouvindo essa mensagem se lembra, o hino 108 diz assim, se paz a mais doce me deres gozar, se dor é mais forte eu sofrer. Ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E ele diz, o autor diz, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Possivelmente você sabe o contexto em que esse hino foi composto. Esse hino foi composto logo após o autor passar por uma dificuldade muito grande. Ele tem a sua casa queimada anteriormente, e aí, posteriormente, as suas filhas são mortas em um naufrágio, e aí ele compõe esse hino. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Em meio às maiores dificuldades, em meio aos maiores problemas que nós enfrentamos diariamente, nós podemos dizer, nós temos motivo para louvar, para sermos alegres, para sermos felizes, porque o nosso Deus, Ele cuida de nós. A alegria, então, é encontrada ao entender que eu tenho motivo para louvar, para glorificar a Deus. Tiago, escrevendo sua carta, diz assim, está alguém entre vós alegre, feliz? Cante louvores, louve, exalte, glorifique a Deus. Então nós temos motivo para louvor. Talvez você que está ouvindo a mensagem, e principalmente você que está no terceiro ano do seminário, possa estar dizendo, Abel, mas eu sei disso tudo que você está dizendo, eu aprendi desde criança, eu sou criado na igreja, eu tenho minha vida dentro da igreja e entendo tudo isso que você está me dizendo. Sabe aquela senhora que eu iniciei contando a história dela, que começou a frequentar a igreja? Depois de muitas conversas, de muitas situações de conversa, ela me disse, olha, Abel, a minha tristeza se encontra no fato que eu entendo que Deus não pode me perdoar. Deus não pode me perdoar porque na minha casa funcionava um centro espírita e eu fiz muita maldade com muitas pessoas. E Deus não pode me perdoar. Por muitas vezes, eu mostrei dentro das Escrituras que Deus perdoa a todos aqueles que se aproximam dele com sinceridade no coração, muitas vezes. E nada disso surtiu efeito. Nada do que eu disse, nada do que eu mostrei dentro das Escrituras surtiu efeito.
Essa mulher foi se afastando da igreja após uns 2 anos frequentando a igreja. Foi se afastando da igreja, se afastando da igreja. Acabou por não frequentar mais. Depois de muitas visitas, ela disse que não frequentaria mais a igreja e acabou mudando da cidade de Paraisópolis, que era a cidade que a gente morava. E o último contato que eu tive, ela retornou então ao espiritismo. Sabe, lidar com essas situações que nós vamos enfrentar no nosso ministério traz muita frustração, traz tristeza. Mas, quando nós entendemos que temos perdão, quando nós entendemos que mesmo em meio a essas dificuldades Deus nos protege, quando nós entendemos que mesmo em meio às dificuldades nós temos motivo de louvor, nós retomamos a alegria. Você vai enfrentar isso no seu ministério. Pessoas que vão dizer para você, eu não sou perdoado, eu não me sinto perdoado, Deus não pode me perdoar. E vai levar uma vida triste por isso. Cabe a você não se entristecer. A princípio nos entristecemos por essas pessoas, mas cabe a você não manter essa tristeza no teu coração e ter alegria de fato em Cristo Jesus. E cabe a você ainda dizer a essas pessoas que nós somos salvos e protegidos por Deus e, portanto, podemos ter uma vida alegre em Cristo Jesus. Deus o abençoe, Deus o proteja, Deus o fortaleça e que as misericórdias do Senhor estejam sobre a sua vida.